Testemunhos de Fé é o nosso tema, com uma especial homenagem a São Maurício e a sua legião. Fé, já nos disse Jesus, remove montanhas. E Kardec tem um capítulo inteiro, o capítulo 19, no Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito da fé. Joana de Ângeles, ela, no livro Jesus e o Evangelho, já nos traz alguma coisa a respeito dessa questão de a fé remover montanhas. E eu vou fazer a leitura desse pequeno trecho. A fé é força que se irradia como energia operante e, por isso, consegue remover as montanhas das dificuldades, aplainar arestas dos conflitos e minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. Vamos observar que Joana de Ângeles, na conceituação dela, fala que a fé é uma força que se irradia como uma energia operante e, por isso, ela consegue fazer todas as outras coisas. Quem puder assistir a um filme novo chamado Entrevista com Deus, onde um repórter ele faz 3 entrevistas com um homem que se diz ser Deus. E o interessante é que quando eles falam de fé, o entrevistado fala que a fé é um processo. Chico, Divaldo, são exemplos mais atuais de testemunhos de fé em épocas que ninguém acreditava no que eles testemunhavam. E na história, nós temos vários testemunhos de fé, como Maria Santíssima, os apóstolos, Estevão, Paulo, São Francisco de Assis, mas como não é possível falar de todos de uma só vez, por hoje nós vamos apenas abordar algum desses testemunhos de fé. Os próximos testemunhos são de uma classe que normalmente não se liga os seus componentes com a fé religiosa, mas eles são religiosos também. E o primeiro testemunho que veremos é de um não cristão. E esse conteúdo a gente vai encontrar no segundo livro de Reis, no capítulo 5. E esse conteúdo, ele nos traz a história de Naamã, que era o comandante do exército do rei da Síria, e esse comandante do exército era leproso. Vamos observar que ele era tão bom no que fazia, que mesmo sendo leproso, ele era comandante de um exército, né? E muito considerado pelo rei da Síria, que na época era o rei Ben-Hadad. E certa vez, as tropas da Síria saíram de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Essa menina falou à esposa de Naamã que se ele fosse diante do profeta que estava em Samaria, que era o profeta Eliseu, ele seria curado de sua lepra. Quando Naamã ele ficou sabendo disso, ele foi e conversou com o rei da Síria. E o rei da Síria prontamente enviou uma carta e vários presentes valiosos ao rei de Israel. E a carta pedia para o rei de Israel curar a lepra de Naamã. Quando o rei de Israel leu a carta, ele logo em princípio rasgou as suas vestes, o que na Bíblia significa muita angústia e impotência em resolver aquela situação. E ainda pensou até mesmo que o rei da Síria estava procurando algum motivo para se desentender com ele, caso ele não conseguisse curar a lepra de Naamã. Mas quando o profeta Eliseu soube que o rei havia rasgado as vestes, ele pediu que lhe enviasse Naamã para que ele soubesse que havia profeta em Israel. Então, Naamã foi e parou em frente à porta da casa de Eliseu. O profeta não saiu de casa, mas ele enviou um mensageiro que disse: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado.
Naamã, ele ficou um pouco indignado, pois ele acreditava que o profeta Eliseu iria sair da sua casa, invocar o Deus de Israel e passar a mão sobre a enfermidade e ele seria curado imediatamente. Além disso, ele reclamou que os rios da sua terra, a Síria, eram melhores do que os de Israel. Mas, apesar da sua indignação, os seus servos o convenceram a obedecer o profeta. Aí Naamã desceu e mergulhou no rio Jordão 7 vezes, e conforme a palavra do profeta Eliseu, foi curado. Sua pele ficou como a pele de um menino. E no livro Quando Voltar a Primavera, o espírito Amélia Rodrigues fala no capítulo 12 que Eliseu, o profeta, quando saiu a ajudar, o primeiro leproso a quem curou foi Naamã. Então, Naamã, após a cura, voltou, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante de Eliseu e disse, e agora eu vou ler para vocês, porque é um trecho que está na Bíblia. Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Olhem só a modificação. Naamã era politeísta e o povo de Israel era monoteísta. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor, e no caso ali ele está falando ao Senhor de Israel. E aí eu vou ler também, é um comentário que Joana de Ângeles faz no livro Triunfo Pessoal. E ela nos fala que a fé religiosa, em sua necessidade de harmonização do ser humano, é uma experiência pessoal e intransferível, que pode ser despertada por outrem, todavia tem que ser vivenciada pelo indivíduo. E vamos observar que nessa definição de Joana de Ângeles, ela fala que a fé religiosa é uma experiência pessoal e que não pode ser transferida. E ela pode ser despertada por outrem, conforme aconteceu no caso com o profeta Eliseu e Naamã. Mas ela fala o seguinte, todavia tem que ser vivenciada pelo indivíduo, conforme aconteceu com Naamã. Porque somente ela sendo vivenciada pelo indivíduo é que ela vai provocar modificações. Então, são testemunhos de fé e esse é o nosso primeiro, né? Agora, o outro testemunho de fé que a gente vai abordar, ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. E é exatamente quando Jesus entra em Cafarnaum, quando chega perto dele um centurião e, rogando-lhe, diz... Eu vou fazer a leitura porque esse trecho também está já na parte do Novo Testamento. Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E só para explicar, né, para a gente ter uma ideia, o centurião era uma graduação militar romana que comandava cerca de 80 a 150 homens. Aí, voltando à leitura, Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, e eu vou ler também para vocês, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso.
e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E aí o padre, né, Paulo Eduardo Giacomo, ele traz para nós uma reflexão a respeito dessa passagem do Evangelho, né, e que eu vou fazer leitura para vocês de forma bem sintética, mas que é uma análise que esse padre fez a respeito dessa passagem. O centurião ultrapassa os próprios hebreus. Ele aceita a plenitude do dom de Deus revelado em Jesus Cristo, coisa que os próprios hebreus não criam. E Jesus fica cheio de admiração com este pagão, que não precisa de um sinal tangível, não pretende que Jesus vá até a sua casa, mas acredita imediatamente na bondade e no poder da palavra do Senhor. Mas ele não é somente de grande humanidade. Ele também é humilde e tem muita fé. Sua humildade é tanta que ele é capaz de reconhecer a distância que existe entre ele e Jesus. E este centurião ganha a admiração de Jesus. Nós, ao contrário do centurião, corremos o risco de possuir uma fé que busca o tempo todo sinais. Mas, a exemplo do centurião, nós temos que entender que a fé não é a soma de sinais extraordinários, mas uma confiança em alguém que nos pede somente de confiarmos nele. Crer é ter fé, mesmo quando não existem sinais e provas. Muito bonita reflexão, né? São testemunhos de fé. Vamos passar agora para um destes testemunhos que é pouco conhecido e que é o referente ao testemunho de Maurício e da Legião Tebana. Vamos lembrar também que na época do cristianismo primitivo, um período aí compreendido entre o ano de 33 e o ano de 313 depois de Cristo, os cristãos eles eram muito perseguidos. E para quem não sabe, Maurício ou São Maurício na Igreja Católica, ele também é patrono e guia da Cruzada dos Militares Espíritas, que é o órgão responsável pela manutenção das atividades espíritas dentro dos quartéis das Forças Armadas e também das Forças Auxiliares. E nossa história, ela vai se iniciar exatamente no ano de 286, no final do século III. O Império Romano ainda dominava o mundo conhecido e haviam 2 imperadores. Um deles era Diocleciano, que detinha o título de Augusto, e Augusto era um título de divindade, e o outro imperador era Maximiano, que detinha o título de César, que era um título imperial. Apesar de serem 2 imperadores, né, o Augusto era maior do que o César. Diocleciano era uma inteligência política e Maximiano era a força militar, era o guerreiro. Maximiano era o governante das Gálias, província romana. E para quem não sabe aonde ficam as Gálias, né? Onde ficavam as Gálias, esse território ele ocupava a França atual, mais a Bélgica, a Suíça e partes da Alemanha e da Itália. E os gauleses, eles não chegaram a formar uma nação coesa, mas se dividiam em tribos que elegiam os seus próprios reis. E aí nós temos 2 ligações interessantes, porque quando a gente fala de gauleses,
a gente vai lembrar de Galácia e vai lembrar também de Carta de Paulo aos Gálatas, né? E a outra coisa é que, conforme diz o Espírito Zéfiro, logo nos primórdios do Espiritismo, né, das reuniões espíritas com Kardec, Kardec havia sido sacerdote do povo celta, cuja denominação de gauleses foi dado por Júlio César quando invadiu a Gália em 58 anos antes de Cristo. E esse Maximiano, no ano de 286, comandando um exército romano, ele transpôs os Alpes e concentrou-se na região chamada Baixo Valais, na atual Suíça, com a missão de sufocar uma rebelião dos gauleses bagaúdas. Esses gauleses bagaúdas, eles eram bandos armados de camponeses sem terra, de escravos, de desertores e também de marginalizados. E era um povo muito fácil de ser dominado pelo exército romano, que era muito organizado, né? Então a gente falou do contexto geral. Agora a gente vai falar mais de um contexto particular. Integrava esse exército romano uma legião composta aproximadamente por 5.000 homens e que era oriunda da região de Tebas, no Alto Egito. A legião tebana já havia operado com muita bravura na Palestina, no Egito, na Síria. Então era uma legião muito respeitada. O cristianismo, ele prosperava nessa população tebana, fazendo surgir muitos eremitas e monges que militaram no cristianismo naqueles primeiros séculos. E aí é que vem uma coisa muito importante. Todo o efetivo da legião tebana era cristão. Alguns documentos vão citar que o capitão Maurício ele foi comandante da coorte auxiliar tebana, que teria aí 480 homens. Mas há outros documentos onde ele é citado como comandante da própria legião tebana, que aí continha cerca de 5.000 homens. O imperador Diocleciano, o Augusto, a divindade, ele de início tolerou o cristianismo e chegou até a nomear alguns cristãos para cargos importantes no império. Mas depois, ele, influenciado por Maximiano, ele promoveu várias campanhas de perseguição aos cristãos. Maximiano, por azar, né, era governante das Gálias. O exército romano, então, estacionou em Octodorum, um centro de grande importância e é a atual cidade de Martigny, no Alto Ródano, nas proximidades do Lago de Genebra. Agora é que vai começar o problema, né? Cumprindo o ritual que antecedia o início das campanhas, Maximiano determinou que fossem celebrados os sacrifícios intercessórios destinados a invocar a proteção dos deuses pagãos. Segundo alguns, como parte da celebração, o imperador também ordenou a execução de vários prisioneiros cristãos. E Maurício, tentando evitar que a sua legião participasse do ritual pagão, o que ele fez? Levantou o acampamento e marchou para Agaúno, a cerca de 11 quilômetros de distância. Ao tomar conhecimento, Maximiano ordenou que os legionários retornassem e se integrassem ao grosso do exército para a cerimônia. Aí Maurício foi levado à presença de Maximiano e aí falou com ele os seus motivos, e eu vou fazer a leitura porque é uma leitura inclusive emocionante. Ele falou assim: somos teus soldados, ó imperador,
mas acima de tudo, servidores de Deus. Nós te devemos obediência militar, mas a Ele devemos nossa inocência. Preferimos morrer inocentes a viver culpados. Aí, contrariado, o Maximiano ordenou a primeira dizimação, isto é, o sacrifício de um soldado em cada grupo de 10. Em seguida, Maurício ele foi intimado pela segunda vez e aí apresentou as suas razões novamente, falando ao imperador. E aí eu vou ler para vocês também, que são outras palavras com bastante cunho emocional, né, principalmente para o momento. Ele fala assim: somos teus soldados, e não menos servidores de Deus. Sabemos perfeitamente a nossa obrigação como militares, mas não nos é lícito ofender a nosso Criador, que é nosso e teu Senhor. Estamos prontos a obedecer a tudo que não contraria a lei divina. Cremos em Deus Pai, Criador de todas as coisas, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Fomos testemunhas da morte de nossos companheiros e não nos queixamos, antes com eles nos congratulamos. Tuas ameaças não nos provocam sentimentos ou planos de rebelião. Estamos com as armas nas mãos, mas delas não faremos uso para nos defender. Antes, queremos morrer inocentes do que viver culpados. E aí, Maurício foi executado na segunda dizimação. Todos os legionários, mesmo diante disso, mantiveram-se fiéis ao comandante e recusaram-se a cumprir a ordem imperial. Surpreendido com a resistência, Maximiano ordenou o sacrifício de toda a legião, e todos foram sacrificados em 22 de setembro do ano de 286. Maximiano chegou a ponto de levar essas execuções até mesmo contra os membros da legião tebana que estavam estacionados em outro lugar na Gália, incluindo a própria Roma. Tal o medo que ele tinha de um grupo, né, que pela fé chegava a morrer. Os despojos dos mártires da legião tebana, eles foram encontrados por volta do ano de 380 numa cheia do rio Ródano, nessa mesma região. E em 22 de setembro de 515 foi inaugurada uma basílica em Agaúnum, aquela região aonde eles se afastaram. E aí os despojos dos legionários foram sepultados, né? No local, o bispo da França, na época São Avito, pronunciou homilia em homenagem a Maurício. Vamos lembrar que nós estamos no 3º século com a igreja primitiva em funcionamento, mas ainda havia a perseguição de quem se dissesse cristão. E o que nos deixa Maurício? Qual que foi o seu legado? E o primeiro deles é a coragem que a fé concede. Quem tem fé tem coragem. E Jesus disse no Evangelho, está no Novo Testamento, e eu vou ler para vocês. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Quem quiser conferir, vai encontrar essas palavras em São Mateus, no capítulo 10, no versículo 32. E Maurício ainda nos deixa uma outra coisa, que é o exemplo da fé. E a respeito desse exemplo da fé, José, espírito protetor, no ano de 1862, ele passa para Kardec
né? E essa passagem, inclusive, está no capítulo 19, no item 11, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E José fala o seguinte: a fé sincera é empolgante e contagiosa aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Olha só que bonito, porque ele fala que a fé sincera é empolgante e acaba por contagiar aqueles que não têm fé, ou mesmo aqueles que não desejariam ter fé. Aí ele fala mais o seguinte, que eu vou ler para vocês. Pregai pelo exemplo da vossa fé para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrardes um merecimento da fé. E com relação a isso, né, eu queria só fazer uma observação sobre esse momento que ocorreu com essa tropa que participava, né, do exército romano. No filme Gladiador, o general Máximos, que foi interpretado pelo ator Russell Crowe, ele motivando o seu exército pouco antes da batalha, isso logo no início do filme, ele diz uma frase importante. Fala o seguinte: o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Será que o feito de São Maurício e de sua legião ecoou pela eternidade? Então, é o seguinte, o eco de Octodorum, que é a atual cidade de Martigny, é um referencial de conduta que mostra o poder da fé, a autoridade da convicção que eles tinham e a força que advém do sacrifício que eles fizeram. E aí, por causa disso, né, aconteceram várias consequências. Mais tarde, Diocleciano obriga Maximiano a renunciar e ele acaba por enforcar-se em 310. O filho de Maximiano, Maxêncio, ele é derrotado e morto em 312, abrindo espaço para a coroação de Constantino. Constantino vai ter uma importância muito grande para os cristãos. Em 313, 26 anos depois do sacrifício da legião tebana, o imperador Constantino ele libera o cristianismo. E aí, quem professava o cristianismo deixou de ser perseguido. Mais à frente, o imperador Teodósio, no ano de 380, ele tornou o cristianismo religião oficial. Em 476, cai o último imperador romano, inicia-se a Idade Média, né? E por que a gente está falando de todos esses detalhes? A questão 788 do Livro dos Espíritos, ela nos explica o destino de impérios como o Império Romano, que a gente acabou de citar, e de tantos outros, né? Qual é o destino desses impérios? E a pergunta de Kardec é a seguinte para os espíritos. Eu vou fazer a leitura aqui. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade, que a história comprova, não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Aí Kardec recebe a seguinte resposta dos espíritos: para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Os povos cuja grandeza unicamente assenta-se na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a sua força se exaure
como a de um homem, e aquelas cujas leis egoísticas obstam ao progresso morrem. Mas os que se harmonizam com as leis do Criador viverão e servirão de farol para os outros povos. Muito bonito, né? Uma resposta maravilhosa. E foi o que aconteceu com o Império Romano, né? Quem se lembra de Diocleciano, de Maximiano e dos outros que nós citamos aqui agora como autoridades? Ninguém, né? Mas São Maurício já teve um outro destino. São Maurício é um dos santos mais populares da Europa Ocidental. Há mais de 650 lugares sagrados que levam seu nome somente na França. Há mais de 70 cidades que levam o nome dele. E a Igreja Católica acabou por canonizá-lo como primeiro santo negro. Inclusive, Maurício, o significado é mouro negro. Mas aí ainda tem uma ligação com o Brasil e que a gente vai entender agora. Em 11 de abril de 1945, Maurício foi indicado mediunicamente como patrono e guia da Cruzada dos Militares Espíritas. E vamos lembrar que essa data, 11 de abril de 1945, era quase o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. E aí ele é indicado mediunicamente como patrono e guia de um novo segmento espírita que estava sendo erguido, que era a Cruzada dos Militares Espíritas. Esse órgão, inclusive, ele tem assento na diretoria da Federação Espírita Brasileira, tá? Eu estou dizendo isso para quem não sabe, né? Maurício, ele é o ministro da paz de Ismael. E todo mundo sabe, né, que Ismael é o anjo espírito que preside os destinos do Brasil. Maurício, ele exerce ação pacificadora sobre as Forças Armadas e nas crises internas do nosso país. Então ele tem uma importância muito grande para todos nós. E aí vem também uma observação sobre esses santos, esses mártires que a gente acabou de citar, né? E tantos outros também que passaram na época do cristianismo primitivo, né? E também até depois disso, na própria Idade Média. Então, esses santos e esses mártires, eles possuem essa característica de defender os seus princípios até o sacrifício da própria vida. O que os identifica é o destemor, o heroísmo e a persistência no bem. Dessa forma, Maurício e os seus comandados, eles passaram à posteridade como mártires do cristianismo. Nossa homenagem, Ave Maurício. São testemunhos de fé. E no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, um livro recente, né, uma psicografia do nosso irmão Divaldo Franco e de autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda, o autor, né, o Manuel Filomeno de Miranda, ele indaga ao Francisco Spinelli, que era o responsável pelo grupo de trabalho deles, um fato que ele havia observado desde a chegada à instituição em que eles se encontravam alojados. Ele notara uma particularidade especial. Qual que era essa particularidade? A presença de muitos espíritos dedicados ao bem que foram na Terra os inesquecíveis templários. Aí ele obteve a explicação e passou para nós, e eu vou fazer a leitura para ser bem fiel ao que ele explicou. Por volta de 1119, um grupo de 6 cavaleiros
sob as bênçãos do governador de Jerusalém, reuniram-se para trabalhar em favor das pessoas sofredoras e para protegerem a cidade, na condição de humildade e de pobreza. Posteriormente, por volta de 1128, foi apresentada no Concílio de Troyes a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Envolveram-se em diversas batalhas e eram constituídos por cavaleiros europeus e monges com formação militar. Eles foram poderosos, o que despertou inveja em alguns países, que passaram a temê-los e a persegui-los, como ocorreu com Filipe IV da França, que os prendeu e mandou queimá-los em 1307. Por sua vez, o Papa Clemente V não ficou lá atrás, não. Ele resolveu dissolver a ordem, acusando seus membros de perversões sexuais, feitiçaria e outras aberrações para a época, e aí eles foram queimados vivos e a ordem encerrada em 1312. Havia abusos do poder e da conduta, em razão da ignorância e da intolerância medieval, mas alguns eram profundamente devotados à causa do Cristo e à libertação de Jerusalém. E agora, gente, vem uma parte muito importante para nós, tá? Que somos espíritas e que trabalhamos nas instituições espíritas. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele nos fala o seguinte: renasceram muitas vezes tentando restaurar a fé, e na atualidade vemos muitos deles à frente de respeitáveis instituições de caridade iluminadas pelo Espiritismo e a verdadeira fé raciocinada. E outros deles permaneceram no mais além, vinculados aos seus cômpares que estão no mundo e tornam-se protetores desses abençoados núcleos de amor que atendem com coragem, abnegação e renúncia, tal como aquele em que eles se encontravam. A sociedade, aí ele ainda completa aqui: a sociedade na qual nos encontramos tem as suas raízes nas obras de São Francisco de Assis e de Hugo Penhens, um dos fundadores da Ordem dos Templários. Eis porque o apoio dos templários desencarnados é muito grande, cooperando sempre que se faz necessário em favor da divulgação e vivência do Evangelho de Jesus. Através da história, eles sempre estiveram auxiliando desde a erraticidade, que a gente sabe, né, que é aquele período entre uma e outra encarnação, e que ficamos no plano espiritual, né? Os trabalhadores, eles sempre estiveram auxiliando os trabalhadores do bem e investindo na dignificação da crença e no trabalho de libertação das paixões humanas. São testemunhos de fé. Mas se esses testemunhos de fé ainda não mexeram com o nosso coração, nós temos um aqui que com certeza é maravilhoso e que aconteceu com o nosso próprio Chico. E é um relato contado pela preletora Maíse Braga, em que ela conta que o espírito mais iluminado que o Chico Xavier havia visto foi um soldado romano, que foi acusado pelas autoridades romanas de esconder Jesus quando Jesus desapareceu por alguns dias. Emmanuel contou para o Chico estes fatos e então ele teve a visão da história. O soldado, ele foi levado e acusado pelos próprios companheiros. Ele, que era cristão, né, e com certeza todos sabiam disso, foi levado à frente da autoridade para julgamento. E, desassombrado como todo jovem de 18 anos, conforme fala Maíse Braga, quando ele foi perguntado onde estava Jesus,
O soldado imediatamente respondeu: queres encontrar Jesus? Ele está aqui, no meu coração. E sem pensar duas vezes, a autoridade disse: ah, é? Então arranquem-lhe o coração. Ali mesmo, os outros soldados pegaram uma faca e arrancaram o coração dele, e ele cai morto. Quando Emmanuel contou a história para o Chico, de repente o Chico ficou cego, dentro do quarto onde eles estavam. E ao ver porque ele estava cego, ele viu o jovem soldado no quarto dele. E a luz que saía do peito do rapaz, no local do coração, era tremenda, que o Chico olhou pela janela e todo o quarteirão, até onde a vista alcançava, estava iluminado com a luz dourada, extraordinária. O Chico dizia que foi o espírito mais iluminado que ele havia visto em toda a sua vida, porque ele havia tido o próprio coração arrancado, porque ali era a morada de Jesus. Testemunhos de fé. E o testemunho de fé do cristão de hoje. No livro Segue-me, que é um livro maravilhoso, de autoria de Emmanuel, ele dá alguns recados para nós espíritas nesse momento. E eu vou ler essas pequenas partes que eu pincelei do livro. Os aprendizes do Evangelho igualmente sofrem perseguições e calúnias, e em quase toda parte são conduzidos a testemunhos ásperos. Muitos envolveram-se nas nuvens pesadas, outros esconderam-se fugindo à hora de sofrimentos. Mas os discípulos fiéis, esses suportam ainda açoites e pedradas. E não obstante as trevas insondáveis da meia-noite da civilização, oram nos santuários do Espírito Eterno e cantam cânticos de esperança, alentando os companheiros. Se o mundo experimenta a tempestade, procuremos a oração e o trabalho, a fé e o otimismo, porque outro dia glorioso está a nascer, e em Jesus Cristo repousa nossa resistência espiritual. Ele continua em outro trechinho. Numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, acordaram de sua noite de ilusão terrestres. Então, eles acordaram de uma noite de ilusão, conforme essa que nós vivemos nos dias de hoje. E aí ergueram-se para o serviço de redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírita religioso dos últimos tempos. Aí Emmanuel, num outro trecho, diz o seguinte: pergunta-te a ti mesmo se estás seguindo a Jesus ou apenas as normas do culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho, seja ele espírita, católico ou evangélico. Isso é muito importante. Aí Emmanuel fala, porque levantar e renovar-se ainda é nosso lema. Vou repetir, porque levantar e renovar-se ainda é nosso lema. Ele comenta em outro trechinho, o coração do discípulo fiel ao Evangelho, nos dias que passam, deve revestir-se com a vigorosa couraça da fé viva, porquanto é chamado a trabalhar numa floresta escura. Não é o que está acontecendo hoje? Onde a maldade se tornou mais requintada e a sombra mais densa. E que guarde, sobretudo, a serenidade confiante do trabalhador, compreendendo a necessidade dos testemunhos e sacrifícios para todos,
porque, para o aprendiz sincero, deve resplandecer o ensinamento daquele que, tendo vindo ao mundo através de anúncios divinos, assinalados por uma estrela brilhante, temido pelas autoridades de seu tempo, que transformou pescadores em apóstolos, que curou leprosos e cegos e levantou paralíticos de nascença, não quis usurpar o direito divino e marchou um dia para o monte, a fim de testemunhar a obediência justa ao Senhor Supremo da vida no alto de uma cruz, ante o desprezo e ironia de todos. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Maíse Braga, em uma de suas palestras, ela diz que os apóstolos passaram muitos apertos depois da crucificação de Jesus, pois o mal se manifestava em grande quantidade na casa do caminho, exatamente porque o povo judeu ele havia dado um recado para as trevas, quando escolheram o mal ao invés de escolher o bem, representado por Jesus. E aí todo mundo entendeu, né? Quando aquele povo escolheu Barrabás, que era o mal, ao invés de escolher o bem, que era Jesus, eles deram um recado para as trevas, né? E, por causa disso, tiveram consequências. E segundo as informações de Bezerra de Menezes, numa mensagem psicografada na FEB, nós já estamos trabalhando desde 2010 nas primícias do mundo de regeneração. Ou seja, nós já estamos há 12 anos nesse início do mundo de regeneração. E qual é o recado que nós espíritas estamos dando nos tempos atuais com o nosso trabalho? Fica a pergunta, né? E o nosso testemunho, né? Como é que fica? Como é que fica o nosso trabalho nos dias de hoje? Isso é uma coisa que a gente deixa a pergunta para que a gente possa fazer uma reflexão. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz para a nossa meditação, tá? Exatamente em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 1. Ele dá uma definição sobre fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E aí, minha gente, a gente tem que colocar essas coisas em nosso pensamento, em nossas orações diárias, em nossas reflexões. Se o mundo experimenta a tempestade, conforme as palavras de Emmanuel, procuremos a oração e o trabalho, a fé e o otimismo, porque outro dia glorioso está a nascer e em Jesus Cristo repousa a nossa resistência espiritual. Que Jesus nos abençoe e que possamos contribuir com o nosso trabalho para esse momento de regeneração da humanidade. Muita paz, fiquem com Deus.